Gostaria de convidar a todos a elevar o pensamento até o Mestre Jesus, lembrando dessa figura caridosa e bondosa que nos compreende, que nos envolve com teu amor, com a tua alegria, que traz a nós tudo aquilo que necessitamos, que nos acalma, que cura as nossas enfermidades, que pega na nossa mão e nos ajuda a caminhar. Mestre Jesus, que teu amor e tua luz possam nos envolver, dando a proteção que necessitamos, o ânimo que precisamos, a força de vontade para batalhar por nós mesmos, não esquecendo os seus ensinamentos, onde nos diz que precisamos ajudar ao próximo e que sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Boa noite a todos e a todas. Como sempre, é um prazer estar aqui nessa casa irmã de Lar Maria Cecília. Como o André me apresentou, eu me chamo Liliane, sou uma das trabalhadoras e uma das fundadoras lá do Grupo Espírita Boa Nova, junto com um grupo de amigos. Nós nascemos na pandemia do desejo de exercer a caridade. Esse desejo, ele vem já um desejo ardente, desde criança, onde meu pai e minha mãe sempre me ensinou que a gente precisa dar um pouquinho do que nós temos para o próximo. Como eu estava falando para vocês, trazer essa bagagem um pouquinho dos pais, falar de pai e mãe, assim como foi a leitura do Evangelho, é algo que nos remete a amor, que é a lei maior do nosso Cristo, que ele veio e nos ensinou, a lei de amar. E não tem nada mais sublime do que o amor de um pai e de uma mãe para com seus filhos. Eu estou exercendo esse amor agora, estou com um bebezinho de 8 meses em casa. Mamãe está cuidando dele, a vovó babona, para que eu pudesse estar aqui hoje. O Benício, ele vai lá para o Boa Nova também, faz parte da evangelização desde o ventre. E é extremamente importante que nós, enquanto espíritas, tragamos os nossos filhos, para a evangelização, assim como a Valéria muito bem disse. A evangelização aqui da Casa Espírita funciona todas as quartas, né, André? Então é importante que nós tenhamos esse vínculo com a Casa Espírita. E os nossos filhos, eles têm que frequentar o Centro Espírita. E aí, no decorrer aqui um pouquinho, nós vamos conversando, tá? Eu costumo dizer que aqui não é uma palestra, é uma conversa de amigos que vamos discutir um pouquinho do Evangelho de Jesus, tá certo? Então, hoje nós escolhemos a temática Filhos na Visão Espírita. E aí, Jesus fala para a gente o seguinte, lá em Marcos. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E aí a gente bate um pouco nessa tecla desse reino de Deus que nos espera. Onde está esse reino de Deus? Está nesse tão famoso céu que os nossos irmãos de outros segmentos religiosos dizem? Para nós espíritas, no plano espiritual, será que ele está aqui na Terra mesmo? Então cabe a nós, assim como até Kardec nos disse, o céu ele está em toda parte. E nós devemos tentar um pouquinho entender essa inocência que as crianças têm enquanto fase, porque são espíritos antigos, e estão apenas em uma veste nova. Assim como nós, já passamos pela infância e estivemos nessa veste, Estamos agora crescendo, desenvolvendo, mas é preciso que nós amemos ao próximo. As crianças, vocês podem reparar, eu atuo na educação infantil hoje, mas já atuei em várias etapas da educação. Já fui professora, coordenadora, diretora, hoje eu estou na Secretaria Municipal de Educação. Então, na parte física, eu tenho essa bagagem de experiência, e na parte espiritual a gente fala que leva para o Centro Espírita, na evangelização, na mocidade. Se você coloca uma criança com outra para poder brincar, elas brincam, conversam, sorriem, como se não houvesse amanhã. Vocês já repararam nisso? E aí, se a gente coloca uma criança com alguma neurodivergência junto com aquela criança, elas vão brincar e se divertir da mesma forma.
Mas se tem um adulto que está ali por fora, né, por trás, observando, já existe um pré-conceito, um pré-julgamento. Então, quando Jesus nos disse que para entrar no reino dos céus é preciso ter esse olhar atento como uma criança, é sobre essa roda de conversa. É sobre essa brincadeira que as crianças têm uma com a outra, sobre esse amor com o próximo, que nós devemos lembrar. Né? Que eles não importam raça, cor, credo, religião, idade, eles só querem brincar, se divertir, sorrir e amar. E é assim que a gente deve lembrar, né? Levar um pouquinho disso nos nossos corações para que a gente alcance um dia esse tão famoso reino dos céus que todo mundo almeja um dia. Né? E o que é a infância? Então, a gente trouxe aqui uma bagagem lá de Kardec, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Freud, Piaget, que são filósofos, estudiosos aqui da Terra, eles falam que a criança ela termina de formar o seu caráter até os 7 anos de idade. Trazendo para a doutrina espírita, está posto também no Livro dos Espíritos e em várias outras obras, que a criança ela completa a sua encarnação até os 7 anos de idade. Então, intuitivamente, por bons espíritos ou não, esses filósofos, esses estudiosos da educação, já estavam sendo conduzidos por este processo. Nós estamos até os 7 anos de idade muito mais ligados no plano espiritual. Não sei se vocês já sabiam disso. Vocês podem perceber que as crianças têm amigos imaginários até essa faixa etária. Elas conversam muito sozinhas. Elas têm muitos pesadelos. Não é verdade? Aqui todo mundo já é papai, mamãe, tem filhos. Quem não tem, tem uma criança na família e já passou por uma situação parecida. Então, essas crianças, elas ainda estão frequentando, a gente costuma dizer assim, o plano espiritual muito mais do que nós. Chico dizia que é na infância o período pior para o espírito. Por quê? Porque ali ele está aprisionado, de certa forma, ainda sendo conduzido por 2 pessoas, o pai e a mãe, orientando aquilo que ele deve fazer ou não. Porque nós sabemos que nós trazemos em nossa bagagem espiritual aquilo que a gente já fazia em situações pretéritas, em encarnações passadas. Então, se nós desencarnamos em uma outra vida devido ao álcool, ao tabagismo, nós trazemos essas marcas no nosso perispírito, e isso aí vai reverberar o quê? Em uma encarnação futura. E ela, em algum momento, ela vai aparecer. Por que muitos de nós, às vezes, falamos assim, nossa, mas fulano já é ruim desde pequeno? Vocês já ouviram essa frase? Nossa, mas fulaninho, olha lá, não sabe brincar, já sai batendo nos outros, porque o meu filho é tão bom. Nossa, aquele menino é mal educado. Será que é só a má educação dos pais? Ou será que esse pequeno espírito, em tamanho, em corpo físico, mas grande de várias encarnações, ele não já está ali tentando mostrar quem ele verdadeiramente é? Então, por isso a importância da família, por isso a importância de qualquer tutor que esteja responsável por aquele espírito. Por isso que ele fala ali, ainda está adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então, essas ideias que anteriormente nós tínhamos, essas marcas que ficaram no nosso perispírito, essas mazelas daquilo que nós fizemos anteriormente, nós vamos começar o quê? Com forte influência, começar a mostrar na infância. Então, vamos trazer mais uma vez os nossos filhos e as nossas crianças para a evangelização. Tá? Aí que está a importância de tornarmos essas crianças espiritistas, que é um termo antigo utilizado por Kardec ainda lá em Paris, Mas é importante que nós estejamos aí conectados nessa parte da educação do espírito.
Quem são os nossos filhos, né? Na verdade, olha lá. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz da sua existência anterior, que é aquilo que a gente estava falando, né? A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Gente, todas as mazelas que nós vemos tão aparentes hoje na vida adulta, ela já apresentou algum traço lá na infância. Nós sabemos daquele calo que nos aperta no sapato. Não sabemos cada um, o que cada um tem. Nós temos coisas boas e nós temos também coisas não tão boas ainda a serem melhoradas nessa encarnação. E vocês podem reparar e fazer uma reflexão que isso já se mostrou lá na nossa infância. Então, por isso que lá, os pais devem o quê? Estudá-los, devem os pais aplicar-se. É aquilo que mais uma vez a Valéria falou aqui, gente. O espírita, ele tem que estudar. O espírita, ele tem que ler livros. Nós temos aqui nessa casa espírita, que eu sei que é um trabalho magnífico, do curso da doutrina espírita, para estudarmos Kardec. Nós temos aí 5 obras de Kardec, que são as básicas, né? Mas, na verdade, Kardec ele tem mais de 32 obras, isso sem contar as partes de biologia, português, matemática, que Kardec era um pedagogo, um professor. Então, vamos estudar Kardec, gente. Isso também ainda sem falar Divaldo, Chico, Camille Flammarion, né, Anália Franco, entre vários outros vultos espíritas, e principalmente os que falam da educação espírita. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Quando às vezes nós nos deparamos com aquelas mães, um seriado em que falava daquelas mães lá de São Paulo que perderam seus filhos para as drogas. E não tem como não se colocar no lugar dessas mães, nessa dor que elas passam. Né? Isso eu estou citando um exemplo, né, gente? E quando a gente fala, a gente tenta sempre achar um culpado. Vocês já perceberam? Fulano não presta lá na nossa família. É a ovelha negra. Então, quem que errou? É a mãe que não deu educação? É o pai que não soube ou que não foi tão presente? É o filho que foi criado no mundo? Gente, antes de acharmos culpados, nós temos que ter a empatia de o que nós fizemos para poder ajudar aquela família, antes de julgarmos. Né? Então, não se existe uma culpa, um culpado. Lógico que, como ele fala ali, né, tem esse germe do egoísmo, da ignorância, que ele já vem latente no espírito. Então, por isso que nós devemos, enquanto pais, conduzir. Cada um de nós sabemos o que nos nossos filhos nós devemos acentuar mais lá na correção. Isso não é bater, isso não é agredir, é você conversar, né? Usar a terapêutica do amor, a terapêutica do Cristo. Orientar, conduzir. O filho que ele está impregnado no bem, na caridade, e ele tem isso como exemplo dos pais, muito difícil ele ter um caminho tortuoso, um caminho difícil. Então, se os nossos filhos têm a nós como os maiores exemplos, sejamos os melhores exemplos dos nossos filhos. Estejamos num domingo numa sopa, estejamos num domingo, às vezes, num setor muito distante, exercendo a caridade. Não só em datas comemorativas. Dia das Crianças, está aproximando. A gente vê um movimento grande nas redes sociais, né? O pessoal se mobilizando, juntando. Isso é importante, é bacana. Que bom que as pessoas se sensibilizam nessas datas. Mas nós, espíritas, devemos fazer caridade o ano todo. É extremamente importante. E é isso que é o nosso legado para os nossos filhos. Aí a gente traz 2 abordagens aqui interessantes. Trouxe até vim com uma camiseta aqui, né, representando o espectro autista. Eu sou psicopedagoga também. E dentro do movimento espírita, do movimento da Concafras, eu e uma outra amiga minha, Ana Carita, que é advogada, também defensora, né, do autismo,
nós fazemos palestras de conscientização sobre as neurodivergências. E falar de filhos deficientes, não que o autismo seja uma deficiência, mas tratar como, né, essa gama de infinidades que nós temos aí, é muito importante que nós, enquanto casa espírita, acolhamos, né, esses irmãos que ainda não são bem interpretados. Não bem interpretados, mas em que sentido, Liliane? Quantos de nós, às vezes, não vimos uma criança gritando, se debatendo, e mais uma vez vem aquela formiguinha do julgamento e fala assim, nossa, mas por que aquele menino não cala a boca? Pelo amor de Deus, ainda usa o nome de Deus na frase, né? E aí a gente não vai avaliar, né, essas questões, a gente não sabe se aquela criança tem o espectro autista ou não, a gente não sabe o que aquela mãe está passando naquela situação. Gente, então, ser espírita não é fácil, é difícil, porque nós devemos estar em reforma íntima o tempo todo, em todas as situações, não é só no centro espírita. Porque aqui nós estamos sentados, fazendo a reflexão, a leitura do evangelho, mas e no nosso trabalho? E no trânsito? No trânsito é difícil, não é? Ainda mais aqui em Goiânia. É complicado. Mas exerçamos a prática do Evangelho do Cristo em todos os lugares que nós vamos. E aí, Kardec, Joana de Ângeles, nos traz o seguinte. Se te repousa no berço de sonhos desfeitos, um filhinho deformado, só trazendo uma aspa, gente, esse livro, se não me engano, ele foi escrito em 1900 e alguma coisinha. Eu me esqueci aqui o ano. Está lá na minha referência bibliográfica. Então, esse termo deformado, ele é lá de trás, tá? Não se usa mais essa palavrinha, graças a Deus. Então, um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. Não te chega ao trono dos sentimentos por acaso. Antigo companheiro vencido, suplica ajuda ao desertor, só agora alcançado pela divina legislação. É aquilo. Nós estamos muito preocupados em achar um culpado. Por que meu filho tem essa deficiência? Por que meu filho está acometido em uma cadeira de rodas? Por que o meu filho nasceu sem os bracinhos e as perninhas? Por que o meu filho nasceu anencéfalo, sendo que tem tantas outras... Aí a gente joga ainda para o amplo. Por que o fulaninho nasceu assim e o meu não nasceu perfeito? Você já viu que quando a gente se depara com uma grávida, a gente fala assim, nossa, que venha com muita saúde. E se não vier? O que nós fazemos? Então, nós devemos, às vezes, refletir um pouco sobre as nossas falas. Porque esse filho, ele vai ter que ser amado de qualquer forma. Ele está ali sendo gerado por um ventre. Às vezes a mãe rejeita, o que é normal em algumas situações, porque a gente não sabe o que foi, né, o resgate que essas almas têm que vencer nessa encarnação. Quando eu falo normal, gente, não é que isso tem que acontecer, não, tá? Mas é porque, infelizmente, isso acontece ainda. Nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Estamos chegando, se aproximando para um momento de regeneração planetária, onde esses espíritos ainda mais endurecidos já estão tendo que partir desse planeta. Estão sendo expurgados, porque aqui eles não comportam mais. Então, por isso que a gente tem que entender um pouquinho mais, amar um pouquinho mais o próximo, deixar um pouquinho mais essa vestimenta da ignorância para trás, para que nós possamos chegar um pouquinho lá naquele primeiro slide. Lembra do reino dos céus? Que é esse que Jesus espera de nós, que nós sejamos como essas crianças. Então, quando nós vemos crianças, né, com neurodivergências, deficientes, não nos preocupemos, meus amigos. Com que essa criança foi na encarnação passada? Olha, eu vi que fulano ele nasceu assim porque ele deu um tiro em fulano lá na encarnação passada. Gente, do que adianta você trazer essa informação para uma mãe que está ali sofrendo, né, passando por diversas situações, para nada?
esqueçamos o passado. Se fosse para a gente lembrar, imaginemos só, eu lembrar que a minha irmã aqui me deu um tiro na vida passada. Se eu estou aqui hoje nessa palestra, olhando aqui para ela, eu vou amá-la? Vai ser difícil. Então, para quê? Para que essa informação? Para que nós ficamos preocupados com o que nós fomos no passado? Não tem a menor importância. Preocupemos com agora, com o que você é hoje, com o que você está fazendo hoje da sua encarnação. Se você partisse hoje para o plano espiritual, para onde você iria? Eita, peguei pesado? Serve para mim também. Antes de falar para vocês, eu estou com 2 ouvidos aqui bem pertinho da minha boca, viu? Então, eu estou falando primeiramente para mim e depois para vocês. Então, por isso que esses nossos filhos deficientes, nós devemos esquecer esse passado e amar o hoje, preocupar com agora. E os filhos adotivos? Os filhos adotivos, nós estamos esperando só reencontrá-los. Eu, antes do Benício vir, eu e meu esposo, nós estamos ainda na fila de adoção. E é um sonho nosso que nós, se Deus quiser, vamos concluir daqui a uns anos. Porque quando os pais passam por uma etapa difícil de engravidar, mesmo sendo um casal novo, e aí se a gente não tem esse amadurecimento, saber que esse filho às vezes já foi gerado por um outro ventre e está ali no orfanato nos esperando. Então é um amor, gente, tão sublime como se eu tivesse gerado no meu ventre. A minha madrinha, ela adotou o antigo nome dela era Vitória, porque ela foi encontrada no lixão lá do materno. Hoje ela se chama Sofia. A Sofia, gente, ela é a cara da minha madrinha. Mas ela é assim, Deus caprichou em todos os traços da Sofia. Aí eu ainda brinco com a minha madrinha, eu falo, madrinha do céu, a Sofia, ela é sua. Ela falou, mas você tem dúvidas ainda? Ela só não nasceu de mim, mas ela veio para mim. Gente, isso foi tão lindo quando ela me falou, que eu já sou assim, eu choro até com propaganda do supermercado. Aí juntou nós os chorar e se abraçar, né? Então, assim, é muito lindo isso, você reencontrar um filho que já está pronto. Então, para papais, mamães, futuros, pensantes, tentantes, vamos pensar aí, amadurecer essa ideia. Nós temos muitas crianças ainda para serem adotadas. Não só bebês, viu? Tem os maiorzinhos também que estão lá esperando. A gente tinha um orfanato Niso Prego na prefeitura de Goiânia, mas infelizmente rompeu-se o contrato. Quando a gente tinha atividades dentro da SME, da secretaria, a gente ia lá visitar as crianças. Gente, não tinha como. Se você não saísse dali querendo carregar uns 30, você não era ser humano. E quando eles viravam para você, ainda falavam assim, tia, você vem amanhã? Gente, é uma paulada na cabeça mesmo. Acho que não tem outra definição. Porque você saber que aquela criança está ali só precisando ser amada. Elas são amadas pela equipe que está ali, mas não é a mesma coisa de um lar que ela vai constituir, de virtudes, de uma religião que seja, qualquer uma que seja. Então, vamos amadurecer essa ideia. Vou deixar essa tarefinha de casa para vocês, viu? Quem um dia quiser ir fazer essa menção em adotar uma criança, eu ainda vou voltar aqui no Lar Maricília falando que estarei com meu filhinho ou minha filhinha que eu reencontrei aí para vocês, com o maior prazer. O Brasil ainda é muito burocrático, essas questões de leis, mas dá certo. E esses filhos rebeldes? Alguém já ouviu falar? Já fomos? Às vezes nós fomos os filhos rebeldes na infância passada. Esses filhos problematizados, com certeza, são companheiros provenientes de desatinadas experiências ou de regiões espirituais de sofrimento e de purgação, ou ainda de faixas psíquicas infernais. Olha só, gente, exatamente para que os seus braços e para as suas atenções, uma vez que perante a espiritualidade maior, você comprometeu-se em auxiliá-los com tudo quanto estivesse ao seu alcance.
Quando nós estamos lá no plano espiritual, a gente faz um combinado. Tá você, o seu mentor e as pessoas que vão reencarnar com você. Lá é tudo lindo, tudo flores, tudo festa. Nossa, eu vou vir com você, a gente vai formar um casal. Mais na frente a gente vai ter um filho, vai ser deficiente. Não tem problema, não, a gente vai amar com todas as forças. Chega aqui, o negócio desgrama tudo. A gente esquece tudo. Esquece tudo, eu já não vou querer casar com ele mais, vou querer casar com o outro. E aí o filho deficiente eu quero abandonar, porque eu não dou conta dessa carga, eu tenho que viver a minha vida, que eu sou jovem demais. E essa novela ela vai se repetindo, gente. E é uma novela, infelizmente, da vida real. Que a gente vê nos noticiários, cada vez mais crianças sendo abandonadas, instituição família, casamento, cada vez mais sendo interrompida. Eu tenho muito orgulho de falar sempre que sou casada desde 2010. O André me acompanha desde o começo, né, André? Um grande amigo lá de casa, da minha família. E hoje em dia é raro casais, né, assim, até hoje. E graças a Deus, eu e meu esposo, a gente está aí num trabalho muito bacana, que é o trabalho da Casa Espírita. É um trabalho não tão fácil, é um trabalho desafiador, mas é um trabalho que enobrece a alma. E é um trabalho que eu quero deixar para o Benício, para o meu filho. E os deveres, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quantos de nós não demos muito mais valor aos nossos pais quando nos tornamos pais? Eu falei para minha mãe no dia não, um mês depois que o Benício nasceu, a gente tem aquela fase do sono, né, que não dorme de jeito nenhum. E aí eu falei para minha mãe, mãe, como eu te amo. Aí ela, não, obrigada, eu já sabia. Mas eu falei, não, mas eu te amo muito mais. Por quê? Porque eu sei que quando eu estive bebê, enquanto eu estava na minha infância, ela fez o mesmo por mim. Às vezes até mais. Às vezes com muito mais sabedoria. Não é mãe Nutella, igual essas mães de hoje em dia, né? Mãe raiz, né? Que cuida o filho ali, ó, direitinho, com fralda de tecido, alfinetinho ali que era decorado. Vocês lembram disso? Eu lembro dos meus alfinetinhos que minha mãe guardou ainda alguns. Então, olha para vocês verem. Então, gente, quando nós nos tornamos pais, nós damos muito mais valor às nossas mamães. Se não estão dando valor, vamos refletir de novo. Vamos voltar lá para a tarefinha da reforma íntima. Por quê, gente? É o amor, mais uma vez, é o amor de Maria por nós, é o amor de Jesus por nós, é o amor que está nos nossos pais e nas nossas mães. E o filho pode ser o pior que for. É ou não é? Pode, naquela parte lá do filho rebelde, dá trabalho, às vezes faz coisa errada e a mãe está ali, ó, sofrendo, amando, com todas as forças do mundo. Porque é o amor verdadeiro. Esse sim a gente deve levar para os céus. É o amor de pai e mãe. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Olha só. Visto que não se pode amar o seu próximo, aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, da piedade filial. Quando os nossos papais e as nossas mamães já estão chegando na velhice, que nós passaremos um dia. E quem não quiser ficar velho, tem que desencarnar novo. É ou não é? Que tem gente que não quer ficar velho, não. Fala assim, não, eu não vou precisar disso, não. Então, uma coisa está errada. Eu quero, se Deus quiser, ficar com os cabelinhos branquinhos, igual... Olha ali que coisa mais linda. Ah, você é muito linda. Gente, é muito bom. Nós precisamos passar por todas essas etapas da vida, da encarnação. É extremamente importante, porque a cada passo é que nós damos mais valor aos nossos antepassados, à nossa família. Essa é a piedade filial, é você amar com todas as forças todo o seu vínculo familiar.
E a obsessão na infância e na juventude? Crianças obsidiadas suscitam em nós os mais profundos sentimentos de solidariedade e comiseração. O novo corpo atenua bastante as torturas que sofriam. Gente, quando nós tratamos de obsessão, nós temos que lembrar de que nós somos seres reencarnantes, certo? Nós temos vidas pretéritas, certo? Nós temos amigos que deixamos para trás, mas nós temos também os nossos irmãozinhos inimigos. Aqueles que não são afeiçoados a nós, e sem falar os dessa vida, tá? Estou falando só os do passado, os do invisível. Então, esses algozes que ainda não nos perdoaram, eles nos perseguem. E quando não é a gente que persegue eles, não deixa os coitadinhos caminhar em paz. A gente fica tanto lembrando, às vezes até do irmão que já desencarnou, você fala, nossa, lá fulano, graças a Deus já desencarnou, e ele fica pertinho da gente de novo. Aí a gente não sabe por quê, que tem um monte de probleminha na vida aí. Mas quando a gente fala de obsessão, criança também é obsediada. Jovem também é obsediado. Adulto nem se fala. Se até o Cristo, né, gente, passou por isso, quem somos nós? Então, as nossas crianças, tem um livro de Ivone Pereira do Amaral, que fala o seguinte, tinha uma médium vidente lá na sala, e eles estavam observando as crianças brincando. E aí, o pai, as crianças começaram a brigar e uma começou a chorar. E o pai foi lá para intervir. Aí o médium falou assim para ele, não vai agora não. Deixa eu observar só mais uma coisa. Ele falou, mas o que você está vendo? Já sabia que era um médium vidente. Ele falou assim, se você soubesse o tipo de espírito que estão ali em volta deles, espíritos zombeteiros, vestidos de palhaço, amedrontando os filhos de vocês, por isso que eles começaram a brigar, porque eles mudaram a vibração, a sintonia. Então, as crianças também passam por isso. Qual que é o tratamento espiritual da criança, da obsessão da infância, gente? Evangelização. Aqui nós temos palestras que nós conseguimos entender. Lá na evangelização, a professora ela prepara com todo amor e carinho palavras, né, mensagens do Evangelho de Kardec, de Jesus, para atingir esse espírito que está hoje na infância. Então, por isso que é extremamente importante. E eu vou até finalizar a palestra falando para vocês da importância de trazer criança para a evangelização. Porque a terapêutica do amor, a terapêutica que nós trazemos para o tratamento espiritual da criança, e começa na evangelização. Qual que é o outro requisito que nós podemos fazer lá das nossas casas? Quem sabe? Culto no lar. Mas é aquele culto no lar chato, que só o pai e a mãe falam, o menino não pode virar o olho e nem comentar, e aí assim seja? É assim? Quem tem criança na família aqui? Levanta a mãozinha só para eu ver. Gente, nós temos uns livrinhos da editora Alta de Souza, chama até, acho que está até no clube do livro desse mês, Conhecer e Servir 2, que é um livrinho excelente para vocês fazerem o culto do lar das crianças junto com vocês. Deem atividades para elas. Façam esses espíritos antigos se sentirem importantes. E se sentirem importantes dentro do movimento espírita. Eles têm capacidade de falar. Gente, lá na minha família, eu sempre vou falando assim, viu? As minhas palestras é tudo com exemplo. A gente tem uma priminha do meu esposo que ela participa do culto com a gente. Às vezes, quando ela vai lá em casa. Porque culto é assim, gente. Deu 9 horas, lá em casa é domingo, 9 horas da noite. Que é um dia que a gente não sai para comer, não tem festa, nem nada. E se alguém chega, André, várias vezes chegou lá em casa domingo, 9 horas da noite, fez o que, André? Culto. Vai participar com a gente. É assim. Então, essa criança, né, a Maria Cecília, a gente dá uma tarefa para ela. Fala, Maria Cecília, ou a gente pega um trechinho de um livrinho espírita e lê junto. Fala assim, o que você entendeu disso aqui? Rapaz, gente, sai cada pérola que vocês desentendem. Inclusive, quando eu falei para vocês que essas crianças até os 7 anos
Maricília tem 3, estão mais no plano espiritual do que aqui, elas trazem informações para vocês que você fala assim, quem que está aqui? Pelo amor de Deus, que você fica até com medo. Por quê? Eles têm uma bagagem espiritual gigantesca. Então, por isso que eu falo, aproveitem os filhos de vocês e façam eles se sentirem importantes. Né? Pode colocar uma atividade para colorir junto, não tem problema. Por quê? Os nossos inimigos estão ali no nosso culto no lar e os inimigos deles também. Então, vamos fazer o quê? Evangelizar todo mundo, encarnado e principalmente desencarnado. Porque os bons espíritos estão ali, nos ajudando e nos amparando, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tá? E aí, nós temos alguns probleminhas na juventude e na infância. Temos alguns jovens aqui, crianças ali no fundo. Agressividade, viciação alcoólica, drogas. São temáticas que chegam à nossa porta em algum momento das nossas vidas. Sejam elas na infância, na adolescência, ou até mesmo no iniciozinho da vida adulta, infelizmente. Mas, como nós estávamos conversando, estamos num planeta de provas e expiações e isso vai bater nas nossas portas mesmo. Mas como que nós vamos desvencilhar desses problemas? Estando dentro de uma base religiosa bem formada, bem estruturada. Né? Qual que é o papel dos pais nessa educação para que a gente possa contribuir, para não acontecer que essas mazelas entrem para a nossa família? Kardec perguntava lá para os espíritos o seguinte, lá na pergunta 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Então, a criança nasceu. O espírito do pai exerce influência para os seus filhos? O que os espíritos responderam? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Olha só. Então, se nós falharmos nessa missão, nós estamos em débito com Deus. E quando fala falhar, gente, é a gente não tentar fazer ao máximo do que está, né, ao nosso alcance para a gente atingir os nossos filhos. Trazer uma boa conduta, ensinar as boas virtudes, ensinar, gente, tudo aquilo que Cristo nos trouxe como ensinamento. Se nós falamos que nós somos cristãos, nós então seguimos Jesus, certo? Nós estamos em uma religião do cristianismo. Então, nós precisamos tomar aquilo que ele fez como exemplo. Eu brinco muito com as crianças na evangelização e na mocidade, falo assim, se Jesus tivesse Instagram, hoje em dia, você seguiria ele? Clicaria lá, seguir. Lógico, professora, é óbvio. Ah, tudo bem. Então, vamos imaginar que Jesus seria o novo blogueiro do nosso século. Se ele é um blogueiro, a gente quer seguir aquilo que o blogueiro faz, não é verdade? Então, Jesus falou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Vocês iam tentar fazer? Ah, professor, isso a gente já faz. Desse jeito, eles respondem. Ah, e aí tem um outro post que Jesus fez, no outro dia. Ele recebeu um cuspe na cara. Aí eles já olham assim, quando que foi isso, professora? Meu, gente, faz muito tempo isso. E aí Jesus fez o quê? Deu a outra face. Ou recebeu o tapa e deu a outra face. Aí eles, professor, eu não dou conta desse aí, não. Eu ia partir para cima. Então, por quê? Porque eles ainda estão com aquilo latente neles. Então, nós, enquanto evangelizadores, enquanto pais, vamos orientando esse caminho. O que deve seguir. Porque, gente, vocês já até ouviram essa frase, acho que na escola
E na evangelização, os filhos a gente mostra o que eles são. Não é? Tem cada história da evangelização, que eu até brinco com as meninas que um dia nós vamos escrever um livro, pegando todas essas historinhas dessas crianças, porque é muito interessante aquilo que elas nos trazem e nos contam. Então, esse Jesus blogueiro, brincadeiras à parte, nós teríamos que seguir, nós teríamos que acompanhar e tentar ser como ele é. E então nós, como os novos cristãos, né, vamos dizer assim, os novos apóstolos do Cristo que nós somos, nós devemos seguir e divulgar o Evangelho de Jesus. Esse é o nosso papel. A obrigação sagrada dos pais espiritistas, que é aquele termo que eu falei para vocês, utilizado por Kardec, né? Emmanuel, lá no livro O Consolador, fala o seguinte: os pais espiritistas devem ministrar educação doutrinária a seus filhos, ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos. O que isso quer dizer? Não, em matéria de religião, é aquele famoso ditado: futebol, religião e não sei o que lá, a gente não se discute. E política, né? Ah, se discute sim, porque nós estamos inseridos em uma sociedade e nós não estamos sozinhos. Então, são temáticas que se devem ser discutidas sim. E religião ainda mais. E nós, como espíritas, devemos estudar para defender a nossa doutrina. Muitas vezes, eu, Liliane, às vezes em uma roda de conversa de amigos, qual que é a sua religião? Eu sou espírita. O quê? Espírita. Até para dentro. Gente, por quê? Porque se alguém me perguntasse alguma coisa, esse negócio aí de falar com os mortos, eu já ia para dar um passinho para trás. Por quê? Falta do conhecimento para poder argumentar, para poder defender o Evangelho. Essa foi a missão dos apóstolos. Vocês já pararam para pensar que nós somos os novos apóstolos dessa nova era? Que nós somos os divulgadores da doutrina espírita e que essa é a missão nossa, divulgar e propagar o espiritismo? E isso começa onde? Dentro de casa, que foi o que o Emmanuel falou. Olha lá, o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas cristãos, ele ainda enfoca, não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Ou seja, nós devemos sim falar de reencarnação na infância, de corpo, espírito, perispírito, de desencarnação. Nós devemos falar de tudo. Dentro da doutrina espírita, nós podemos falar de tudo com os nossos filhos. Lógico que com o linguajar um pouco mais diferente, assim como a gente faria dentro de uma escola, de uma instituição hoje educativa. Então, dentro dos centros, dentro dos nossos lares, nós devemos educar os nossos filhos dentro da doutrina espírita. Para que um dia, se alguém perguntar para ele, qual que é a sua religião? Eu sou espírita. Por quê? Por isso, não é porque meu pai me levou obrigado, não, tá? Essa resposta não pode também, tá? Se alguém perguntar para vocês, ok? Por isso tem que estudar, para a gente poder saber defender o espiritismo. Para falar assim, você conversa com morto. Conversa só com gente viva. E viva muito mais do que nós. Manda até carta. Olha só. Não é verdade? Aí os livrinhos que nós trouxemos para indicação para vocês são livros da editora Alta de Souza, mas nós também temos livros da FEB, livro da La Chartre, várias editoras espíritas. Amar a Deus, que é um livro excelente para fazer o culto no lar. Deixar vir a mim as criancinhas. Gente, esse livro, para pai, mãe, quem tem criança em casa, evangelizador, como evangelizar crianças de 0 a 6 anos. Nós temos tantos textos lá, isso é o quê? Um compilado de obras. Tem Leon Denis, tem Joana de Ângeles, tem vários filósofos, vultos espíritas,
para nos embasar teórico e doutrinariamente sobre como educar essas crianças dentro do Evangelho, tá? E Adolescência, um desafio para pais educadores. São 3 obras muito boas. Recomendo para vocês, quem quiser tirar fotinha, aí deixar um pouquinho o slide. Acho que esse é o último. São livros, igual eu falei para vocês, da editora Alta de Souza, que é do movimento da Concafras. Tem disponível para vocês pedirem no site. Ou quem não conseguir, só procurar o André depois. Pode pegar meu telefone, a gente faz a encomenda lá nos livros, a gente pode também passar depois para a Valéria. São livros maravilhosos que a gente deve ler, seguir, recomendar. E mais uma vez, espírita tem que ler. Espírita que não gosta de ler, ao menos colocar lá no carro aqueles audiolivros, ouvir a gente tem que ouvir, certo? A gente tem lá vários livros lá para a gente poder começar a ouvir e nos instruir. Para a gente chegar lá do lado de lá, gente, falar assim, olha, estou bem instruído, ao menos um pouquinho. Tá? Tiraram foto? Pode passar? Então, finalizamos com Jesus. Deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, que nós levemos um pouquinho dessa mensagem de Jesus, desse amor, dessa inocência, dessa situação que as crianças brincam, se amam, se relacionam, sem maldade, sem preocupar se vai ter um lanche ali, se vai ter alguma situação que vai interferir aquele momento. Mas vamos viver, e viver, gente, junto com o Evangelho de Jesus, junto com a doutrina espírita, é muito gratificante. Porque Kardec nos traz a máxima, né? Fora da caridade não há salvação. E não tem caridade maior do que... Eu falo que o evangelizador ali, eu acho que é a Tânia, que está lá. Sua mãe também? É bônus hora dobrada, elas sabem, né? Então, se um dia tiver aqui um candidato a trabalhar na evangelização, gente, ajudem. Vamos estudar, vamos nos instruir e vamos, principalmente, evangelizar as nossas crianças em casa, porque elas precisam de nós. Elas precisam desse amor, desse carinho, desse empenho de pais espiritistas cristãos, assim como Kardec nos diz. Muito obrigada. Mestre Jesus, te agradecemos por esta noite, agradecemos por essa palestra maravilhosa, Senhor, em que tantos ensinamentos são colocados para nós, para a nossa reflexão. Te agradecemos, Mestre Jesus, por essa casa de luz e que o Senhor nos acompanhe, nos proteja e sempre nos mostre, Senhor, o melhor caminho que temos a seguir, um caminho melhor a percorrer. Te agradecemos, Senhor Jesus, esteja conosco hoje e sempre, e que a Tua luz nos envolva e possa cada dia nos ajudar na nossa melhoria e sempre nos abençoe e nos guarde. Que assim seja.